O Peregrino, de John Bunyan. Capítulo 6. Meu sonho continuava, e nele eu via a estrada por onde o cristão seguia. E esta estrada era cercada por um muro em ambos os lados, que se chamava Muro Salvação. Portanto, era por este caminho que o cristão seguia, mas enfrentava grande dificuldade, pois ainda tinha o fardo preso às suas costas. Nota de rodapé. Uma de nossas maiores barreiras a vencer é a tentação de seguir o caminho mais fácil, o caminho do conforto. O fardo é percebido com maior facilidade quando temos o conforto perto de nós. Fim da nota de rodapé. Ele correu até um lugar onde havia uma pequena subida e no topo havia uma cruz. Logo abaixo, em um lugar mais profundo, um sepulcro. Assim que o cristão chegou perto da cruz, o fardo soltou-se dos seus ombros e caiu-lhe das costas, e continuou caindo até o sepulcro, onde desapareceu e nunca mais foi visto. Nota de rodapé. O cristão tinha fé e acreditava que havia redenção através do sangue de Cristo e perdão para os seus pecados, mesmo antes de chegar à frente da cruz. Agora ele havia encontrado e sentido o conforto que o perdão proporciona. Ele agora tinha a alegria da fé. A culpa por seus pecados foi tirada de sua consciência. Ele estava cheio de alegria e tinha paz em crer. Você que já acredita em Cristo como o único Salvador, continue firme em crer até que consiga experimentar o conforto de saber que Ele é o seu Salvador e sentir-se perdoado pelo seu sangue purificador. Quando Deus nos liberta do nosso fardo de pecados e de nossa culpa, nós somos aqueles que pulam de alegria e se rejubilam. Mas você não poderá experimentar tudo isso até o momento em que chegar até a cruz e depositar ali todas as suas esperanças. Fim da nota de rodapé. O cristão estava feliz e aliviado. Com o coração repleto de alegria, falou: Ele me deu descanso através das suas dores, me deu vida através da sua morte. O cristão olhava à sua volta e imaginava como era surpreendente que a visão da cruz pudesse tão facilmente tê-lo libertado do seu fardo. Ele continuou olhando em volta até que as gotas de suor que estavam em sua cabeça rolaram como lágrimas até o seu rosto. De pé, olhando à sua volta e chorando, ele viu 3 homens cujas roupas resplandeciam. Eles vieram em sua direção e o saudaram. Paz seja contigo, disse o primeiro. Perdoados estão os teus pecados, disse o segundo, enquanto tirava de cima do cristão os trapos imundos que ele usava e o vestia com roupas novas. Receba uma marca em sua testa, falou o terceiro, e entregou-lhe um rolo lacrado com um selo, ordenando-lhe que corresse por aquele caminho e o entregasse quando chegasse ao portão celestial. Nota de rodapé. Observamos aqui o amor de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Guarde isso em sua mente. Quando Deus perdoa o pecador através do sangue de Cristo, Ele veste o pecador com as vestes da justiça de Cristo. Aqueles que negam a imputação da justiça de Cristo nunca viram a pureza da lei, nem a própria nudez. Também não sentem repulsa dos trapos sujos que vestem ou de sua falsa retidão. Fim da nota de rodapé. Enquanto os 3 homens foram embora, o cristão deu 3 pulos de alegria e seguiu pelo caminho indicado cantando. De muito longe eu vim, oprimido por meu pecado. Nada podia fazer para libertar-me da cova onde estava afundado. Até que cheguei a este lugar. Que maravilhoso lugar! Só poderia ser aqui o começo de o meu júbilo cantar. Somente neste lugar meu fardo dos ombros cairia. Somente aqui as cordas que me prendiam seriam rompidas. Bendita a cruz, abençoado o sepulcro. Bendito aquele a quem foi imputada a vergonha em meu lugar. E em meu sonho, o cristão continuava seu caminho, no qual, antes mesmo de chegar muito longe, ele viu um pouco fora da estrada 3 homens cochilando e que tinham correntes prendendo os seus calcanhares. O nome de um era Simples, o do outro Preguiçoso e o terceiro se chamava Presunçoso. Nota de rodapé. O Senhor nos mostra a miséria e o perigo de se ter outros professores, para que estejamos vigilantes e sejamos cuidadosos durante o caminho. Fim da nota de rodapé. O cristão, vendo-os deitados dessa forma, chegou-se a eles e pensou que talvez pudesse despertá-los. E então gritou: Vocês são como aqueles homens que dormem em cima do mastro do navio, só porque estão sobre o mar morto, um abismo que não possui fundo. Acordem e saiam daí. Se desejarem, posso ajudar vocês com essas correntes que os mantêm presos. O cristão lhe disse também que, se ele fosse um leão,
que estivessem rondando por aquela região, eles teriam sido uma presa fácil. Com isso, eles olharam para o cristão e responderam-lhe desta maneira. Nota de rodapé. Nenhuma persuasão convencerá se Deus não abrir nossos olhos. Lembre-se de que tudo é pela graça. É a graça de Deus que traz a vida, que esclarece, converte, justifica, preserva, santifica e traz glória. Por isso, os peregrinos cantam a cada passo do caminho. Devedor a tua graça, cada dia e hora sou. Trecho de um hino tradicional composto pelo pastor metodista Robert Robinson, encontrado no cantor cristão com o título de Ebenezer, sob o número 132. Fim da nota de rodapé. O simples, então, respondeu o cristão: Eu não vejo perigo algum. Preguiçoso, então, disse: Ainda preciso dormir um pouco mais. Presunçoso também completou: Acho que cada um deveria preocupar-se com a sua própria vida. O cristão ficou preocupado ao pensar que aqueles homens estavam em perigo e não deram a devida importância à sua bondade, por oferecer-lhes ajuda espontaneamente de 3 maneiras: despertando-os, aconselhando-os e livrando-os das correntes que os prendiam. Nota de rodapé. Um cristão verdadeiro se preocupa que outros estejam em perigo, se esforça para mostrar-lhes o caminho certo e ser útil a eles. Fim da nota de rodapé. Enquanto pensava, preocupado sobre aqueles homens, avistou 2 outros homens que estavam saltando sobre o muro, pelo lado esquerdo, e eles se apressaram para alcançá-lo. Um se chamava Formalista e o outro Hipócrita. Dessa maneira, eles alcançaram o cristão, que iniciou uma conversa. Cavalheiros, de onde vocês vêm e para onde vão? Formalista e Hipócrita responderam: Nós somos da terra da vanglória e vamos à busca de louvor no Monte Sião. Por que vocês não entraram pela porta que fica no início deste caminho? Vocês não sabem que está escrito: Aquele que não entrar no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante? Eles explicaram que ir até a porta para entrar era uma coisa que todos sabiam que ficava muito distante. Por essa razão, os daquela região pegavam um atalho pulando o muro, da mesma maneira que eles haviam feito. Cristão então lhes disse: Isso certamente contará como trapaça aos olhos do Senhor da cidade para onde estamos indo. Para que isso não aconteça, sua vontade é claramente revelada a todos. Apesar disso, disseram-lhe para que não se preocupasse sua cabeça com essa situação, pois eles estavam acostumados a agir desse modo. Nota de rodapé. Aqueles que chegam até o caminho, mas não vêm pela porta, acreditam que podem dizer alguma coisa para se defenderem de suas próprias atitudes. Fim da nota de rodapé. E, se fosse necessário, eles conseguiriam testemunhas de que isso tem sido feito assim por mais de 1000 anos. O cristão lhes perguntou: Tal argumento seria suficiente para usar em um julgamento? Os 2 responderam que esse costume era praticado há centenas de anos, e nos dias atuais seria sem dúvida aceito por um juiz imparcial, como um meio legal de se chegar ao caminho. E além do mais, se você está dentro, e isso é tudo. Você, como sabemos, é um dos que veio através da porta, e nós chegamos aqui pulando o muro. Agora que todos nós nos encontramos, em que sua condição é melhor do que a nossa? Cristão então lhes disse: Eu caminhei até aqui pelas leis do Mestre e vocês entraram pelas ideias distorcidas de suas mentes. Vocês já estão sendo considerados como ladrões pelo Senhor, o dono deste caminho. E não creio que vocês serão considerados como pessoas honestas ao final dessa jornada. Vocês entraram por conta própria, sem a direção dele, e sairão daqui por si mesmos, sem experimentar a sua graça. Nota de rodapé. Esta é a diferença essencial entre o verdadeiro cristão e o hipócrita formal. O cristão toma a palavra de Deus como garantia de sua fé e como regra de sua conduta, as quais os outros rejeitaram por estarem debaixo da sua própria vontade natural e entendimento carnal, mostrando-se corajosos e confiando durante um tempo em vãs esperanças. Fim da nota de rodapé. A estas palavras, eles nada responderam além de alguns resmungos e disseram para que o cristão olhasse para si mesmo. E seguiram pelo mesmo caminho, mas caminhavam separados, sem conversarem muito um com o outro, a não ser que os 2 disseram ao cristão que eles não duvidavam das leis e dos mandamentos, mas que não eram tão conscienciosos como ele. Disseram-lhe também que notavam pouca diferença entre eles e o cristão, além do manto que ele estava vestindo, que, eles imaginavam, deveria ter sido dado ao cristão por algum vizinho para que escondesse a vergonha de sua nudez.
Nota de rodapé. O glorioso manto da justiça de Cristo, que é colocado sobre cada cristão, é desdenhado e desprezado por professores formais, que, incapazes de enxergar a própria nudez, não procuram alguma coisa com o que se cobrir. Todavia, os humildes compreendem a necessidade de serem cobertos e oram a Deus pedindo por isso. Fim da nota de rodapé. Cristão, então, disse a eles: vocês não serão salvos pela lei ou pelos mandamentos, porque não entraram pela porta. E este manto sobre os meus ombros me foi dado pelo Senhor do lugar para onde vou, não para, como vocês disseram, cobrir a minha nudez. Recebi este manto como demonstração de sua bondade para comigo, pois antes eu nada possuía além de trapos, e por essa razão me sinto confortado à medida que prossigo. Certamente, quando eu chegar ao portão da cidade, o Senhor me reconhecerá como justo, desde que eu tenha este manto sobre os meus ombros, manto que ele me deu no dia em que me livrou dos trapos que eu usava. Além de tudo isso, eu tenho esta marca em minha testa que vocês talvez não tenham percebido. Esta marca me foi dada por um dos amigos mais íntimos do meu Senhor, no dia em que fui liberto do meu fardo. E lhes digo mais, eu recebi um rolo selado para ler durante o caminho e ser confortado por suas palavras. Também fui instruído para entregar este mesmo rolo quando chegar aos portões celestiais. Ele me servirá de permissão para entrar. Não creio que vocês tenham estas coisas, pois sem elas não poderão passar pelo portão. Nota de rodapé. Onde existe o testemunho e o zelo do Espírito, a alma redimida se gloria na justiça de Cristo. Pois essa é a alegria da nossa fé, que Cristo é o Senhor da nossa justiça. Jeremias 33:16. Aquele que rejeita o manto da justiça de Deus, em vão fala sobre os próprios confortos. Fim da nota de rodapé. Formalista e hipócrita não responderam a estes argumentos. Apenas olharam um para o outro e riram-se do cristão. Nota de rodapé. Os tolos e cheios de si mesmos debocham do humilde peregrino cristão. Fim da nota de rodapé. Eles seguiram em frente sem nenhuma palavra. Enquanto seguia, o cristão dizia algumas coisas como se falasse consigo mesmo e algumas vezes suspirava. Mas a maior parte do tempo ele estava lendo o rolo que havia recebido. Com essa leitura sentia-se aliviado. Ele então passou a andar um pouco mais atrás de formalista e hipócrita para concentrar na sua meditação. Nota de rodapé. Suspiros, perdoado e já está suspirando, as pessoas esperavam que ele fosse só alegria, nada mais do que alegria. Mas o que eles não sabem é que esses são suspiros provocados pelo amor de Deus e aqueles que são estranhos às verdades espirituais não os conseguem entender. Isso significa a segurança que ele recebe do Espírito de Deus, a liberdade concedida através do amor, da graça, do perdão e a justificação em Cristo pela sua alma vem através das sagradas escrituras representadas pelo rolo. Ele chegou até a montanha da dificuldade, um caminho desagradável e difícil para nossa carne e sangue, o que serve para testar e provar a sinceridade de nossa fé e o zelo de nossas almas durante a peregrinação. Fim da nota de rodapé. Todos continuaram pelo caminho até que chegaram ao pé de uma montanha, chamada Dificuldade, onde mais ao fundo havia uma fonte. Capítulo 7. Havia, no mesmo local da montanha, outros 2 caminhos além daquele que seguia diretamente ao portão. Um dos caminhos ia para a esquerda e o outro para a direita. Ambos para além da montanha, mas o caminho estreito subia diretamente para o topo da montanha. O nome deste caminho também era Dificuldade. O cristão aproximou-se da fonte, bebeu um pouco para se refrescar e iniciou a subida da montanha dizendo: embora seja alta esta montanha, eu desejo subir. A dificuldade não vai me fazer desistir, pois percebi que o caminho da vida é por aqui seguir. Coragem o coração deve ter, pois medo e fraqueza não vou levar. É melhor pelo caminho difícil trilhar do que facilmente no caminho da morte andar. Nota de rodapé. Grandes bênçãos estarão disponíveis no final, quando se tem grandes dificuldades a superar. Fim da nota de rodapé. Os outros 2 homens também haviam chegado ao pé da montanha, mas perceberam que a subida da montanha era muito íngreme e que havia 2 caminhos além daquele. Supondo que esses caminhos também poderiam levá-los ao topo e ao outro lado da montanha, para onde o cristão se dirigiu, eles resolveram seguir por eles. O nome de um caminho era Perigo e do outro era Morte Eterna. Um tomou o caminho do perigo, que o levou para dentro de uma grande floresta. O outro seguiu pelo caminho da Morte Eterna, que o levou diretamente a um imenso campo, cercado por montanhas sombrias, onde ele tropeçou e caiu, não mais se levantando. Nota de rodapé.
Formalistas e hipócritas, sem nenhuma convicção do pecado que os impulsione na direção de Cristo, a porta estreita, acreditam ser mais fácil o caminho da carne e do sangue. E assim, tão facilmente como entraram no caminho, perecerão ao final dele. Fim da nota de rodapé. Então procurei pelo cristão e o vi subindo a montanha. Notei que ele havia caído durante a difícil subida e, para poder continuar, ele agora engatinhava, porque não havia um caminho que pudesse continuar erguido. A essa altura, o cristão já estava a meio caminho do topo, e esse trecho era agradavelmente arborizado por ordem do Senhor da montanha, para reconfortar os viajantes fracos e cansados. O cristão seguiu em direção das árvores, e lá chegando, sentou-se para descansar. Durante seu descanso, ele leu o rolo do diploma da salvação que havia recebido e sentiu-se confortado com sua leitura. Nesse momento, ele também estava olhando com atenção o manto que havia recebido enquanto estava diante da cruz. E essa visão o deixou tão satisfeito que ele começou a adormecer, caindo rapidamente em um sono profundo, que o deteve naquele lugar até ser quase noite. Durante seu sono, o rolo que segurava caiu-lhe das mãos. Nota de rodapé. Feliz o cristão que não cai em sonhos de perfeição própria sem pecados, porque isso seria como seguir para o paraíso dos tolos. Feliz também o que não segue as ideias do antinomianismo, para dessa maneira descansar na falsa esperança sem o rolo selado que recebera. A melhor de todas as bênçãos, mesmo o conforto espiritual enviado pelo Deus da graça, pode se tornar passível de não ser usufruída corretamente, por causa de nossa natureza impura. Pode produzir em nós um tipo de sono, quando na verdade deveríamos estar ativos e a caminho da corrida celestial, olhando apenas para Jesus. O antinomianismo significa literalmente anti-lei, doutrina que nega ou diminui a importância da lei de Deus na vida do crente. Afirma que, sendo salvo pela graça, o cristão não tem a obrigação de obedecer às leis de Deus. Fim da nota de rodapé. E enquanto ele dormia, alguém veio até ele e o acordou dizendo: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ao ouvir isso, o cristão levantou-se rapidamente e correu de volta ao caminho, continuando apressado até chegar ao topo da montanha. Nota de rodapé. O Senhor tem grande amor pelos seus para deixá-los dormir o sono da morte, embora esse despertar possa trazer ao cristão sofrimento e perda de seu conforto temporário, tornando-se uma grande angústia e um grande sofrimento para sua alma. Fim da nota de rodapé. Quando chegou ao topo da montanha, havia 2 homens correndo vigorosamente a fim de alcançá-lo. Um deles se chamava Temeroso e o outro Desconfiado. Nota de rodapé. Temeroso e Desconfiado são 2 grandes inimigos da fé cristã e trouxeram com eles um terrível relato a respeito do caminho. Não devemos ouvi-los e sim confiar na verdade de Deus e na sua justiça. Confie em Deus e em suas preciosas promessas e mantenha seus pés calçados no Evangelho da Paz. Quem ou o que poderá atingi-lo se seguirmos o que é bom? Fim da nota de rodapé. O cristão se dirigiu a eles dizendo: Senhores, qual é o problema? Vocês estão seguindo pelo caminho errado? Temeroso lhe respondeu que estavam indo para a cidade de Sião e haviam subido até aquele difícil lugar. E quanto mais longe nós vamos, maiores são os perigos que encontramos. Por isso decidimos voltar e descer novamente. É verdade, disse Desconfiado. Um pouco à nossa frente, 2 leões estavam deitados no caminho. Se estavam dormindo ou acordados, não sabemos. Não conseguimos fazer nada além de pensar que se eles nos alcançassem, certamente nos fariam em pedaços. Vocês me deixaram com medo. Mas para onde fugirei para ficar em segurança? O meu país vai ser destruído por fogo e enxofre. Se eu voltar para lá, certamente perecerei. Se for para a cidade celestial, tenho certeza de que estarei seguro lá. Nota de rodapé. O cristão tremeu de medo. Com argumentos tirados das escrituras e argumentos da própria fé, ele enfrentou o medo carnal, a desconfiança e o descrédito. Nós temos sempre que ter uma palavra profética na qual devemos crer e estar sempre atentos. Quando os perigos nos cercam e os medos nos assaltam, temos que nos lembrar de quem somos e a quem servimos. Olhe para o caminho onde está até o final da sua fé e veja a salvação de sua alma. Estude a palavra de Deus e a obedeça. Fim da nota de rodapé. Tenho que me aventurar, pois voltar nada mais é do que seguir para a morte. Seguir em frente é temer a morte e depois disso talvez encontrar a vida eterna. Eu prefiro seguir em frente. Após ouvirem estas palavras,
Temeroso e desconfiado, desceram a montanha abaixo apressadamente e o cristão continuou seu caminho. Porém, lembrando-se da notícia que aqueles homens haviam trazido, ele procurou pelo seu rolo selado para buscar conforto em sua leitura. Procurou por ele, mas não pôde encontrá-lo. O cristão não sabia o que tinha acontecido e, por isso, sentiu-se muito angustiado. Ele precisava do conforto que a leitura trazia e também precisaria dele para entrar na cidade celestial. Estava completamente atordoado, sem saber o que fazer. Nota de rodapé. Ele está atônito com o que aconteceu e está correta a sua reação. Quando sofremos uma perda espiritual e não nos apercebemos dela com facilidade, vemos um triste sinal da indulgente segurança carnal e da vã confiança. Muitos seguem em frente até começar a afundar porque estão seguindo pelo espírito do antinomianismo. Tenham cuidado, muitos aborrecem este nome, mas ainda assim embriagam-se desse espírito e por causa disso vivem em caminho sem comunhão espiritual com o Deus Pai e seu Filho Jesus Cristo, satisfeitos e descansados sem testemunharem que são filhos de Deus. Fim da nota de rodapé. Finalmente, lembrou-se que dormira junto às árvores, no meio do caminho para a montanha. Caindo de joelhos, pediu perdão a Deus porque aquele ato foi imprudente e voltou imediatamente ao local para procurar o diploma perdido. Por todo o caminho de volta, ninguém poderia avaliar a agonia no coração do cristão. Às vezes ele suspirava, outras vezes chorava e em outras se recriminava por ter sido tão tolo em dormir naquele lugar que era destinado apenas para um breve descanso. Assim voltou, olhando cuidadosamente por todo o caminho por onde passou, na esperança de encontrar o diploma perdido que tantas vezes lhe reconfortara durante a sua jornada. O cristão caminhou na direção da árvore onde havia se recostado para descansar, mas a visão daquele lugar reviveu toda a sua angústia, trazendo a lembrança daquele sono malévolo à sua mente. Nota de rodapé. Olhe para si mesmo, cristão. Esteja atento para que depois de passar do susto não caia em antigas indulgências. Porém, é bem melhor chorar dizendo, ó miserável homem que sou, do que viver na tranquilidade carnal e morto para os confortos espirituais. Fim da nota de rodapé. Desta vez, porém, ele continuou em frente lamentando-se de seu sono do pecado. Miserável homem que sou, como pude dormir em pleno dia? Dormi em meio às dificuldades. Fui tão indulgente com a minha própria carne que usei aquele lugar de descanso para aliviá-la, sendo que o Senhor da montanha o ergueu apenas para um breve descanso do espírito dos peregrinos. Quantos passos caminhei em vão! Foi o que aconteceu com Israel por causa do seu pecado. Tiveram que passar pelo caminho do Mar Vermelho. Vou percorrer este caminho com grande tristeza, onde talvez tivesse me deleitado se não fosse por aquele sono pecaminoso. Se tivesse resistido, agora estaria adiantado no caminho da minha jornada. Seria obrigado a caminhar essa distância novamente, e com isso vou ter passado 3 vezes por este mesmo lugar, o que eu não precisaria fazer se não tivesse adormecido. Agora já anoitece e quase todo dia se foi. Ah, se eu não tivesse dormido! A essa altura, o cristão já havia chegado até o local onde parou por alguns instantes e chorou. Depois de algum tempo assim, quis a providência que ele, ao olhar tristemente para o lugar onde estivera sentado, avistasse o diploma. Mesmo tremendo, ele rapidamente agarrou o rolo e guardou-o em um bolso junto ao peito. Quem poderia descrever a alegria do cristão por ter recuperado o diploma da salvação? O diploma representava a certeza da vida e o acesso ao tão sonhado paraíso. Por isso, guardou-o junto a si e agradeceu a Deus por ter lhe mostrado onde o havia deixado cair. Com lágrimas nos olhos e o coração cheio de alegria, o cristão retomou sua jornada. Nota de rodapé. Isto representa o refrigério da paz, do amor de Deus e a alegria do Espírito Santo através da fé em Jesus. Veja com que energia e rapidez o peregrino retomou a sua jornada. A rica bênção da segurança muitas vezes não recebe o devido valor e não é muito procurada por certos professores. Mas como alguém poderia contentar-se sem possuí-la? É impossível ser feliz e se alegrar no Senhor sem ter a verdadeira certeza do seu amor e do seu imenso favor. E é essa segurança, essa certeza que dá asas à nossa fé, renova a esperança, traz a alegria do amor e celebra a obediência. Lembre-se das preciosas promessas, não se sintam satisfeitos com a alegria das bênçãos feitas por falsos mestres. Assim diz o Senhor, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. João 16, 24. Fim da nota de rodapé.
Que diferente havia se tornado o caminhar do cristão. Agora continuava a subir com leveza de alma e alegria. Porém, antes que terminasse de subir a montanha, o sol começava a se pôr e isso recordava ao cristão a frivolidade de sua atitude. E assim compadeceu-se de sua própria sorte. Ó sono infeliz! Por causa dele a noite me alcançará durante a jornada. Terei que caminhar sem a luz do sol, a escuridão cobrirá os caminhos onde pisarei e ouvirei os sons das criaturas da noite. E tudo porque dormi na hora errada. Além destes pensamentos inquietantes, o cristão também se lembrou da história que temeroso e desconfiado haviam contado sobre como tinham se apavorado quando viram os leões. O cristão falava consigo mesmo. Essas feras esquadrinhavam à noite em busca de suas presas. Se me deparar com elas nessa escuridão, como vou escapar? Como posso fugir antes de ser destroçado em pedaços? Assim, mesmo com esses medos a lhe povoarem a mente, ele seguiu em frente. Enquanto se lamentava por sua infeliz atitude, o cristão ergueu os olhos e viu um palácio majestoso à sua frente, cujo nome era Palácio Belo. Este lugar ficava ao lado, fora da estrada principal. Nota de rodapé. Este lugar simboliza a Igreja de Cristo, a qual o cristão poderia se unir e desfrutar das bênçãos e do conforto da comunhão dos santos.